Vamos lá, Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo nesta quinta-feira. E esse vídeo aqui será aqueles que eu costumo fazer pra gente bater papo. Postei aqui no Almoço com TF e também lá no meu perfil no Instagram sobre esta provável negociação de Adrielson e Perry com o Lyon, equipe que é do John Textor. E eu quero bater um papo bem franco com os amigos aqui do canal. Muita gente fica bolada, com certeza. A gente tem o torcedor que entende e o torcedor que não entende e tenta usar outros clubes como exemplos. Eu não vou, primeiramente, não tô aqui para passar pano para John Textor. Se você, tá passando pano, é comprado pelo John Textor. Se você entra aqui pensando nisso, eu já peço que você saia, porque esse papo será bem franco com as pessoas que realmente querem entender. E aquelas que talvez não entendam como que funciona o futebol, o business do futebol, o business de uma SAF. Vou pegar exatamente a última frase que eu falei lá no Instagram para colocar aqui com vocês. Se essa negociação for transparente, a grana dos dois jogadores entrarem nos cofres do Botafogo, nada de errado, tudo certo, faz parte do futebol, faz parte do business do futebol, uma negociação entre time brasileiro e um time europeu, Botafogo e Lyon. O que tem complicado nessa situação toda é que são equipes do mesmo dono, do John Textor. Isso causa um pouquinho, digamos que uma dificuldade de entendimento, algo do gênero. E vamos aqui levantar algumas questões que foram colocadas por vocês nos comentários, aqui no YouTube, lá no Instagram, no canal do TF. Se vocês não me seguem lá no canal do TF no Instagram, me sigam, porque eu tô sempre também trazendo informações lá. E vamos tentar aqui explicar para vocês de uma maneira bem calma, um vídeo que vai ser somente sobre esse tema, então eu vou ter tempo aqui de falar algumas coisas com vocês com um pouquinho mais de calma e tranquilidade. Mas antes, vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Estamos chegando a 206 mil inscritos, vamos ver se a gente até o final de 2023 a gente bata ali 215, 210. Conto com vocês para continuarem me ajudando em relação ao crescimento aqui do meu trabalho. Vamos lá. TF, tudo que eu vou fazer aqui, as indagações que eu farei a mim, são o que vocês fizeram nas redes sociais, que vocês comentaram nas redes sociais. E como às vezes eu não consigo respondê-los ali, né, porque são várias questões, eu sempre uso aqui esse meu espaço para tentar aqui bater um papo um pouco mais calmo. Vamos lá. ATF. Isso tudo que eu tô falando aqui, se vocês pesquisarem os comentários, vocês vão achar, tá? Não tem nada aqui inventado por mim, para essa minha cabeça grande. ATF. O John Textor só vende jogadores, não contrata jogadores pro Botafogo. Olha só, não contratou ninguém. Aí, digamos que é uma incoerência de quem tá falando isso. O Botafogo montou um plantel desde o ano passado que é líder do Campeonato Brasileiro. Tem lacunas? Ainda tem possibilidade de você ter reforços nos próximos anos, o time ficar com jogadores mais cascudos ou jovens mais promissores dali? Pode ser que sim. Mas falar que o John Textor só tira jogadores do Botafogo e não contrata, isso na minha opinião é não olhar o que é o Botafogo hoje, o que era o Botafogo há um ano e pouco. Só vocês pegarem o que foi o último brasileiro disputado pelo Botafogo antes da SAF e o que foi o primeiro brasileiro ano passado e o que está sendo esse brasileiro neste ano. Vejam os jogadores que foram contratados, vejam que o Botafogo tem. Se a gente falar que o Textor vendeu o Jefinho e não contratou ninguém, Segovinha, Diego Hernandes, você trouxe ali o Júnior Santos, tudo com os recursos, além de que você precisa pagar contas. E o grande ponto que muitos torcedores não entendem, e isso é bom deixar explicado, o John Textor não é o mecenas. O John Textor não tá aqui só para colocar dinheiro e não ter nada ali no retorno financeiro para ele. Isso é bem simples. O torcedor tem que entender que o John Textor é um empresário que está em busca de recursos também. Mesmo que nesse primeiro ano, nesse segundo ano de SAF, nesses 2 primeiros anos da SAF, ele esteja tomando mais prejuízo do que lucro. Isso é muito claro. Ele vai tomar nesses primeiros anos. Por quê? O grande ponto na minha cabeça em relação à venda foi do Textor ter se comprometido a pagar quase R$1 bilhão em dívidas que o Botafogo tinha. E a gente está tentando pagar dívidas. É importantíssimo para a rotação do nosso clube que você, que não tem uma receita absurda como a do Flamengo e do Palmeiras, que eu vou tocar nesse ponto daqui a pouco, porque tem alguns torcedores utilizando alguns discursos como porque A, B, C, D ou E não vendem. Eu vou explicar isso para vocês, vou dar a minha opinião também. A gente tem uma dívida enorme para ser paga. O Botafogo não é um clube ainda com saúde financeira. Não é mesmo. Ponto. Aí a gente vem para uma outra questão. ATF, mas veja lá, Gustavo Gomes está no Palmeiras, o Rony não sai do Palmeiras,
fulano de tal não sai do Palmeiras, não sei quem não sai do Palmeiras, mas vamos pegar as últimas vendas do Palmeiras. Só no ano passado, segundo o próprio balanço do Palmeiras, o Palmeiras arrecadou 104 milhões de reais, somente com vendas de jogadores. Somente isso. Só para vocês terem como base, o Botafogo vendeu o Jefinho por 10 milhões de euros, podendo chegar essa negociação a 12 milhões se ele cumprir algumas metas. O Botafogo pegou 60% desse montante. 60 vezes 5, 30 milhões de reais. O Palmeiras, na temporada toda passada, isso tá ali no balanço do clube, faturou 104 milhões em negociações. Aí você fala assim, ah, mas o Palmeiras vendeu o Endrick. Não, esse valor não é o valor total que entrou no caixa do Palmeiras. São parcelas, algumas parcelas da venda do Endrick, da venda do Danilo e só. Então o Palmeiras com essas duas vendas já fez ali, ó, um caixa. Isso dá o quê? A segurança de você poder oferecer um baita de um salário para o zagueiro Gustavo Gomes. Olha, se vou te pagar isso aqui, 1 milhão por mês. Você vai lá e oferece 2 milhões para o Dudu, porque você tem uma saúde financeira para cobrir um salário da Europa. Para você cobrir o que esse jogador ganha na Europa. O Botafogo ainda não tem condições de fazer isso, gente. Não temos condições de fazer isso. Se a gente conseguiu segurar esses atletas nesse momento, cara, até o final do ano, a gente não vai perder nosso goleiro e nosso zagueiro, graças a Deus. Ainda bem. Ah, Tef, mas a gente vai perder força para Libertadores. O Texon não vai contratar. Quem tá te garantindo isso? Quem tá te garantindo que o Botafogo não vai ao mercado em busca de um goleiro, em busca de um zagueiro? Para você ter um elenco mais forte para o ano que vem? Porque você vai ter dinheiro para investir. Não de uma maneira tão pesada. Não indo ali buscar um jogador de 10 milhões de euros. Não. Buscar dentro daquilo que o Botafogo tem feito. Através de um trabalho de scout, trabalho de análise e outras coisas. Simples. Mas vocês já tô pegando o Palmeiras como exemplo. Entenderam por que o Palmeiras às vezes não perde seus jogadores? Porque você vai vender um moleque como o Endrick, vai vender um moleque como o Danilo e vai conseguir, através dessas vendas, ter uma saúde financeira para oferecer um salário maior para os jogadores. Ponto. E claro, tem a vontade dos atletas. O Endrick tinha vontade de sair, o Danilo tinha vontade de sair. Como o Gustavo Scarpa, quando venceu seu contrato, ele não quis renovar, acabou saindo. O Palmeiras não rendeu, não lucrou nada com o Scarpa, lucrou dentro de campo, com os títulos que ele ajudou o Palmeiras a conquistar. E assim vai, e assim vai. O jogador ganha um baita de um salário no time, ele não vai querer sair. Vai estar tranquilo. Ainda não é o caso do Botafogo de oferecer salários no nível de Flamengo e Palmeiras. A gente não consegue. A folha de um é de 30, a outra de 20, a nossa é de 12. Não tem como o Botafogo ainda manter jogadores. E se você pegar as grandes equipes do futebol brasileiro, todas fizeram vendas nessa janela. Todas venderam jogadores importantes. Futebol brasileiro, aliás, não futebol brasileiro, futebol sul-americano é um futebol vendedor. É um futebol que alimenta os times estrangeiros. Se você pensa em relação a clubes satélites, se você está com esse pensamento aí, então todos os clubes sul-americanos são clubes satélites de clubes europeus. E agora, clubes do mundo árabe. Se você tem esse pensamento, é porque você tem aquele coração ainda puro a respeito de futebol. Que os jogadores vão jogar a camisa toda, a época toda dentro do clube do clube que você começou. Pode acontecer ainda hoje. Mas cada dia que passa é um caso assim, 1 em 1000. Os jogadores, eles sonham com a Europa. Sonham em jogar no velho continente. Ainda mais jogadores da primeira prateleira. Eles pensam nisso. Aí vem a situação do Flamengo também, que é muito colocada por alguns. Ah, TF, mas o Flamengo é só Rascaeta, tá lá um tempão, Gabriel não sai, Os jogadores ganham muito bem, muito bem. O Pedro tá doido pra sair do Flamengo, mas o Flamengo, por pagar um salário altíssimo e por não precisar de grana, o Flamengo arrecada 1 bi, o Botafogo arrecada 100 mil. O Flamengo arrecada 1 bi, 10 vezes mais, eles podem se dar ao luxo de falar assim, não vou aceitar essa proposta não. E o que acaba acontecendo com o Flamengo? Ele mantém uma base, uma espinha dorsal, há alguns anos, com salários lá em cima, porque eles podem pagar salários lá em cima, porque o clube deles tem uma situação financeira estável pra caramba, onde eles podem, sei lá, dar 2 milhões pra um, 1,5 milhão pra outro, 1,700 pra outro. Os caras vão ver aqui, pô, lá na Europa estão me oferecendo 50 mil euros a mais. Mas aqui no Flamengo tem 300 mil, tô no Rio de Janeiro morando. Cara, não vou não. Deixa essa proposta pra lá. Os caras acabam ficando na comodidade de estarem no Rio de Janeiro com baita de um salário. Tem esse detalhe. Os caras estão pensando na comodidade. E o Flamengo não tem que vender jogadores por qualquer valor. O que acaba acontecendo com o Flamengo? Pegam os meninos, jogadores que surgem ali dentro dessa movimentação nos últimos anos. João Gomes, Matheus França, Vinícius Júnior. Lá atrás era Vinícius Júnior, né? Paquetá. Esses atletas foram vendidos e deram uma saúde financeira para o Flamengo, que a partir desse momento, o que aconteceu? O Flamengo conseguiu segurar os seus jogadores medalhões. E você vai fazendo o quê?
vai revelando jogadores e vai vendendo. Vai vendendo e vai comprando. Dá um exemplo, o Gerson. O Flamengo vendeu por Y e contratou por Z, lá do Olympique de Marseille. Vendeu e recontratou o mesmo jogador. Porque tem como fazer isso. O Botafogo ainda não tem como ter um tipo de ação como essa. Repito, eu não tô passando pano pra John Textor, não tô passando nada. Só tô explicando como que funciona o futebol, porque muitos torcedores não estão entendendo como que funciona essa alimentação de vendas, de contratações, de como que o jogador funciona aqui, de como o jogador funciona colar. ficam nessa pilha, nessa neura, vai vender, vai vender, vai vender. E não é assim, meus queridos amigos. Não é assim. Se o Botafogo tivesse como segurá-los, vocês acham que não é segurar? Você acha que o Botafogo não tivesse como chegar lá pro PR e falar assim, PR, vou te dar 1 milhão por mês. Beleza, o PR fala assim, beleza, eu fico aqui. Adriel, só vou te dar 1 milhão por mês. Vai ficar? Vou. Ah, Tef, se fizesse uma força, mandasse os jogadores ali que a gente tem, os que são ruins, dava pra gente cobrir o salário. Você tá pensando nisso? E eu tô fazendo aqui essa tua pergunta aqui. Mas o Botafogo não pode fazer isso. Você vai mandar vários jogadores embora, sendo que você precisa de um grupo, mesmo com jogadores alguns mais limitados que os outros. Ah, pra quê? Pô, era só mandar... Você vai estar perguntando isso, eu vou estar... Tô fazendo aqui a pergunta que você queria fazer. Era só mandar o Felipe Sampaio embora, pegar o salário do Felipe Sampaio e colocava no Adrielson. Pronto. E o que você ia fazer com a multa do Felipe Sampaio? Manda pro Molenbeek. E se o Felipe Sampaio não quiser ir pro Molenbeek? Como o Lucas Fernandes não quis ir? Como o Gustavo Sauer não quis ir, não quiseram ir. Não pode obrigar nenhum jogador a ir para onde você quiser que ele vá. Não pode. Então, é muito isso. Você tem os dois caminhos. O caminho de que o Botafogo precisa fazer dinheiro. Precisa, tem a necessidade. Hoje não tem a necessidade de vender a preço de mariola e banana, como acontecia há alguns anos. Se fosse em 2020, Adrielson e PR voando como eles estão, seriam vendidos aí pro Grêmio, pro Flamengo, pro Palmeiras por 4 milhões de reais. Aliás, muitos jogadores nem teriam vindo para o Botafogo porque a gente não tinha projeto esportivo. Os jogadores querem vir por causa de um projeto esportivo. E olham o Botafogo como um caminho interessante para irem para a Europa. E aqui virou um clube que você tem como ir para a Europa. Você tem ali braços importantes. E foi o que eu falei dentro do almoço com o TF. Se eles não vingarem lá, eles voltam para cá. Estão dentro da mesma família. O Jefinho foi. Se não vingar, pode voltar. Matheus França, que o Flamengo vendeu para o Crystal Palace, e ali você não tem tanto John Textor, ele mesmo é um acionista minoritário, não é o cara que manda no Crystal Palace. Mas se o Matheus França não funcionar lá, o Textor faz tipo aí, pra esse Botafogo. Do meu ponto de vista, basta de entender qual a situação atual do Botafogo. A gente não é um clube saneado financeiramente, a gente é um clube ainda aqui financeiramente. As coisas não são boas pra nós ainda. Precisamos de vender jogadores. Isso vai acontecer no ano que vem, vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3, 4, 5. Porque o Textor quer fortalecer a base. Para daqui a algum tempo, você vender um jogador que está na base, como foi o caso do Palmeiras com o Endrick. Você tem ali uma joia de 15, 16 anos, você vende por 60 milhões de euros, você pega esses 60 milhões de euros e reinveste no seu time de cima. Claro, vem o lucro do acionista e você pega uma parte e usa para montar o seu time. Esse é um caso de apostar na base. O Palmeiras foi muito assim. Você pega o Palmeiras há 7, 8 anos... quase não tinham jogadores formados na base do Palmeiras. Hoje você pega o banco de reservas do Palmeiras, você só tem moleque. O Palmeiras vende hoje atletas lá. Ah, Tef, mas você tá falando do... E o Fluminense que não vende ninguém? Não vende o André, não vende não sei quem, não vende não sei quem. Mas historicamente o Fluminense vendia todo mundo. E se não tá vendendo o André, porque lá tem um detalhe, é um regime presidencialista. Será que ele tá pensando no dia seguinte do Fluminense, recusando essas propostas todas que estão chegando? Para André, para Arias, para Nino, ou ele tá pensando só nele? Tá pensando só em ser campeão em alguma coisa? Ah, mas o Textor... o Textor não tá pensando em ser campeão pelo Botafogo. Mas é profissionalismo você deixar as suas contas se acumularem, você não vender da maneira que tem que ser vendido? Será que os jogadores também querem sair agora? Você tem vários pontos, você tem que entender o que acontece no seu time e como cada administração funciona. Não queria que PR e Adrielson saíssem. Não queria mesmo, queria que o PR construísse uma história aqui dentro do Botafogo, uma história bonita, uma história de sucesso. Mas o cara tá recebendo várias propostas durante essa janela e a única maneira que o Botafogo teve de segurá-los, isso encontrada pelo John Textor, era de uma ponte para eles jogarem no Lyon da França. Era o que dava para ser feito. Ou vocês queriam que, vende agora e ir para outro clube. Não pro Lyon, tem que vender para outro clube. Às vezes eu tento não ser passional aqui no canal para explicar alguns pontos para vocês, como estes de agora. A minha passionalidade seria, vender para quê? Segura mais um tempo. Mas não sou eu que pago as contas do Botafogo, não sou eu que tenho que olhar ali a carteira para ver se tá faltando dinheiro para pagar luvas, para pagar salários, para pagar premiações, para pagar dívidas passadas, para pagar direitos de imagens parcelados, para pagar despesas do estádio, despesas
lá do Lunier, despesas do futebol feminino, despesas da base, despesas de pessoal. Não sou eu que tenho que fazer essa conta. Thiago falando que era para segurar, ou vocês falando, é muito fácil, porque não aperta no nosso bolso. O bolso tá lá. John, Tyro, essa galera que tá fazendo a parte administrativa. Ali, olhando o buraco que é o financeiro aí do Botafogo. Espero que daqui a uns 3 anos as coisas fiquem mais estáveis e o Botafogo consiga. Não vamos vender agora. Qual proposta você recebeu? Foi X? Então tá, beleza. Eu cubro aqui pelo menos 80% desse valor pra vocês ficarem. Beleza? Não vou te vender não, cara. Vai ter que sair pela multa. Ainda, de repente, mais pra frente dá pra você fazer isso. Mas hoje, infelizmente, o Botafogo consegue segurar. E outro caso também da vontade dos jogadores. Eduardo e Tiquinho, todo mundo sabe que eles receberam propostas. E o Botafogo fez o quê? Cobriu essas propostas. Como aconteceu também no caso do Cuesta. O Botafogo cobriu a proposta. São jogadores mais experimentados, mais experientes que queriam ficar. E ficaram. PR e Adrielson, eles querem ficar no Botafogo sim. Querem dar o título brasileiro pra gente e o título da Copa Sul-Americana. Mas eles também têm anseios na carreira. O Adrielson jogou no futebol árabe. E o PR, muita gente falando, o PR jogou na Europa. Não, o PR teve lá no Crystal Palace treinando. Não chegou nem a ir a campo em jogo oficial. Ele só teve lá no Crystal Palace. Fez um estágio, se é que a gente pode colocar assim. Os caras têm anseios em suas carreiras. Então é isso, galera. É um vídeo mais explicativo. Um vídeo mais mostrando os fatores. Porque foram muitas perguntas. Se eu tivesse que colocar ali, acho que 70% dos torcedores entenderam bem como que funciona hoje. Não tem ninguém que tá muito bolado. Como ficaram lá atrás em relação ao Jefinho. Hoje a galera acho que tem uma consciência muito melhor. Mas tem uma galera, uns 30%, que é uma galera que reclama mesmo. Eu tô conversando com vocês. Caso vocês tenham alguns amigos em grupos WhatsApp que tem essa dificuldade de entendimento, peguem esse vídeo e compartilhem lá. Mandem nos seus perfis. Eu acho que é um vídeo para vocês entenderem bem como que funciona o futebol, como que funciona a SAF, como que funciona hoje financeiramente o Botafogo. Ainda não estamos nadando de braçadas financeiramente. Estamos nadando de braçada no brasileiro, com 13 pontos pro segundo colocado. Mas ainda em maneira do clube, infelizmente a gente não pode ainda bater no peito e falar assim, eu seguro qualquer jogador. Ainda não dá. Longe disso. Tamo juntos. Beijo, fiquem com Deus. De madrugada estarei de volta com o nosso Giro de Notícias. Amanhã almoço, noite, todos os dias. Fui, tamo juntos. Garrincha vive sempre. Valeu, fui.